Pessoal, uma boa noite a todos. Começando mais um Papo Fit, dia 27 de setembro, quarta-feira, 8 da noite. Já tem até telefone, eu acho que vai bombar mais hoje, hein? E hoje a gente tem uma convidada aqui muito especial, mas antes, vamos falar das nossas redes sociais, ó. Pra vocês que estão curtindo aí, Papo Fit na web, lá no Instagram, tá ao vivo, tá? Papo Fit lá no Facebook, também ao vivo. E no final de semana, YouTube, Papo Fit na web. É isso aí, galera, ó. Meu nome é Renato Gonai. E eu sou Juliano Calado. E essa dupla de peso, iniciando mais um Papo Fit. E o Júlio hoje vai dar as honras aí. Júlio, hoje nossa convidada presente. presente. De receber a fisioterapeuta Ronata Santiago. É Onata, né? Onata Santiago. Olha aí, tá vendo? Viu? Você já quis internacionalizar a Onata. Tá vendo? Mas Boa noite, a Onata, gente. ela é uma fisioterapeuta que todo mundo gosta, todo mundo elogia muito o trabalho obrigada. dela. Seja bem-vinda, minha querida. Faça sua apresentação pessoal. Obrigada. Bom, eu sou a Nata, fisioterapeuta. Eu sou formada há quase 13 anos, pós-graduada em traumatortopedia desportiva. E há 6 anos eu venho me dedicando, que é a minha atual especialidade, que é a fisioterapia de cabeça e pescoço. Que hoje é o que eu atendo, assim, a minha demanda maior é desse público. E também trabalho com geriatria, né, atendimento a pessoas idosas. É um público que eu sempre falo aqui, é um público que eu adoro. O Juliano teve a oportunidade de estar lá na academia fazendo a degustação essa semana passada, né? E a gente estava lá com o meu público, nossa, um público que eu gosto muito. E é um público que ele não te larga, ele dá o valor pro seu trabalho. Não que os outros não deem, né? Mas é um público que precisa de você. Exatamente. Então quando se precisa, ele confia, ele quer ficar, ele quer melhorar. E eu acho isso, nossa, para mim é um público que um dos que eu mais gosto. Não posso falar o mais, que eu gosto de todos, mas um dos públicos que eu mais gosto é há um comprometimento das duas partes, né? Eles têm um comprometimento muito grande, né, no tratamento, e quem é especializado, como você... Nós temos uma responsabilidade grande também com esse público. A gente tem o nosso papel, né? Exatamente. E por que a escolha da fisioterapia? Olha, te falar assim, por quê? Não sei te falar. O Renato, eu sei que no ensino médio a gente passou por aqueles testes vocacionais. E assim, o meu deu para a área da saúde. Aí, dentre as opções que tinha, a gente acabou indo pesquisar alguma coisa e a que eu mais me identifiquei foi a fisioterapia. Teve alguma inspiração de alguém? Não. Foi realmente por pesquisa, né? Ver o trabalho, como é que funciona. E foi assim que eu me identifiquei dentre as opções que eu tive. Lá na fisioterapia, por exemplo, quando o pessoal vai te procurar, o que mais eles perguntam, o que mais eles querem tratar? Quais são as coisas que mais aparecem assim lá para você? Parecia e agora parece que você está mais especializada nessa parte que você falou. Então, mais ou menos, o que se trata com a fisioterapia? O pessoal pode, quando vai procurar um fisioterapeuta, o que ele às vezes quer tratar? No meu caso, né, nessa especialidade que eu estou agora, o público assim, que mais aparece são os de bruxismo e DTM. Mas, vem dor de cabeça, porque é quase que um combo, né? O bruxismo nunca está sozinho, a DTM nunca está sozinha, é sempre um conjunto de situações e a gente vai tratando uma coisa, melhorando a outra. E nesse caso, por exemplo, quando as pessoas te procuram, dores relacionadas, lesões, você atua em todos esses casos? Hoje, na minha especialidade, sim, né? A fisioterapia especializada em cabeça e pescoço, que é o meu público maior hoje. Nossa, eu vi uma sessão você fazendo lá na clínica, até do Thiago, né? Eu fui fazer alinhar lá uma palmilha, e aí eu fiquei esperando, né? Porque ele demorou a cortar um pouco. E eu tava sentado na cadeira, e você tava fazendo tratamento. Nossa, me deu um sono. Parecia até uma massagem aqui Normalmente os pacientes dormem. Nossa, e ela tava... Porque igual, hoje eu tenho meu consultório, então tem todo um preparo para aquele paciente.
Né? Às vezes é um ajuste de luz, eu gosto de usar um difusor com óleo essencial para dar uma relaxada, se for um paciente muito ansioso. É uma música relaxante, se for paciente de dor crônica, eu gosto, em vez de colocar música, eu coloco frequências. Aí tem várias, né, de relaxamento, aí depende do que eu quero trabalhar com aquele paciente no dia. Porque você imagina. Mas eles dormem mesmo. Você chega lá com dor. Você imagina que ele tava lá. E você chega lá às vezes com dor, incômodo. Cara, você começa a receber o tratamento, você começa a sentir um alívio. Cara, às vezes a pessoa tá ali sem dormir, sem poder descansar direito vários dias, né? E normalmente a resposta é essa. Nossa, eu dormi a noite inteira. Então, viu? Há muito tempo eu não dormia assim. É igual ela disse, ela consegue regular todos os setores, né? Se ela não estava dormindo, aí isso causa um estresse. O estresse é por causa da lesão. Se ela melhorou a lesão, o bom humor volta. Isso. Entendeu? Você tem tudo isso de volta. Nada pior do que uma qualidade de sono ruim. É uma pergunta que eu iria fazer, mas eu não coloquei aqui, mas a gente vai tentar antecipar. Você colocou uma questão lá também nas suas redes sociais que eu vi, sobre essa questão da qualidade de sono. Sim. Esse acúmulo de noites mal dormidas também podem gerar várias desses tratamentos que você perguntou. É importante para mim. É a primeira pergunta que eu faço na minha anamnese é o sono. Porque se o paciente não tem um sono de qualidade, dificilmente nós vamos reverter aquele quadro. Porque a gente está falando no quadro de dor. Independente de lesão, independente da causa da dor. Se ele não tem um sono reparador, não tem sono de qualidade... Essa palavra é... Isso. Dificilmente a gente vai reverter. Então, assim, às vezes a gente consegue com algumas estratégias, assim, orienta os pacientes, às vezes, fazer uma meditação à noite, alguma coisa do tipo, para relaxar uma musiquinha, de desligar o televisão, o celular 1 hora antes de dormir, uma luzinha legal no quarto, ou sem luz, se o paciente preferir. E quando o paciente ele tem um problema para dormir, ele não dorme, aí a gente tem que encaminhar, né? Um psiquiatra, para ajustar, para iniciar às vezes com a medicação, para melhorar isso aí e depois a gente ajustar todo o resto. Você falou essa palavra, até né, gostei e enfatizei a palavra reparador. Né? Muita gente né, as pessoas esquecem que o sono, a qualidade do sono, ela ajuda muito, né, na melhoria das lesões, tudo. Né, no conforto, até nas atividades cognitivas. Tudo. Então, quer dizer, essa palavra reparador, para mim, é que significa mais dentro dessa questão do sono. Por isso que quem treina tem que ter um sono bom, tem todos aqueles negócios, né, que a gente sabe quais são. Você quer fazer essa? Qual é a área de atuação que você mais se identifica na sua carreira, ou identificou, e atualmente trabalha nela? Então, quando eu formei, né, eu estagiei no asilo. Você formou em que ano? 2010. 2010. Isso. Eu estagiava no asilo e depois que eu formei, eu continuei lá. Então, eu falo que a geriatria foi a minha primeira paixão da fisioterapia. Porque eu gosto de trabalhar com idoso, gosto muito. E no decorrer, né, dos anos, trabalhei com pilates, trabalhei com parte de traumatologia, reumatologia, pós-operatório. E agora, que eu falo que é a minha segunda paixão na fisioterapia, é a fisioterapia de cabeça e pescoço. Que foi assim, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu estava num momento assim, meio desanimada com a profissão e tudo mais, e quando eu conheci, fui atrás e fui buscar, eu falei, é isso que eu quero. É bom quando a gente está na nossa profissão e a gente vê que tem caminhos né, diferentes, que a gente vai ainda descobrir coisas boas e querer ficar nesse caminho. Sim. Eu gostei muito, assim, gostar não é bem a palavra, mas eu, assim, me adaptei muito. Quando veio a questão da pandemia, depois a gente vai até fazer essa pergunta que a gente sempre faz, né? Sobre essa questão né, da consultoria. É uma coisa que eu não gostava muito, eu acabei fazendo até um curso né, para esses atendimentos online. E hoje eu tenho um aluno que faz comigo também, alguns outros, né, até em outros países, às vezes eu tento. Mas que eu vi assim, cara, como a gente mudou né, a vida da pessoa, não precisa nem ser presencialmente, Então é bom quando a gente descobre coisas novas da nossa profissão e a gente fica empolgado, né, como se a gente tivesse formado de novo, né?
pelo caminho pela frente, né? Só que com experiência já adquirida. Com bagagem. É isso aí. Eu gostei muito quando você falou, até lá na academia, né? O Anato treina lá com a gente. Sobre aquela... A Renata é filha da academia, né? Eu já treinei lá, ela já trabalha. Não, o Marcelinho, marido dela, foi nosso professor lá, ué. Então a família tá lá, o menininho nada lá. Não, acredito que de namoro eles têm 22 e de casamento 18, né? É quase isso. E que persista assim, né, Renato? Agora, o seu menininho, cara, é uma coisa muito... Nossa, desde pequenininho ele brinca comigo, cara. E ele me vê, ele fica todo feliz. Gente, que esse menino... A gente tem uma empatia. Eu não conheço, mas deve estar treinando lá já, né? Não, já tá nadando. Daqui a pouco ele vai fazer musculação. Doido pra fazer musculação. Doido pra fazer. Lá na academia, a gente conversou. Eu falei, Renato, eu vou te chamar lá pro programa e tal. Porque, né, você é uma profissional exemplar. E quando ela falou essa questão da especialização dela. Então achei assim, cara, é um papo que alguns fisioterapeutas já passaram por aqui, mas é uma especialização que a gente ainda não aprofundou no assunto, porque né, ela tem essa especialidade. Então, conte-nos um pouquinho dessa sua especialidade, essa fisioterapia especializada em face, cabeça e pescoço. Então, a fisioterapia cérvico-crânio-mandibular, né, que é essa fisioterapia especializada, eu vou tratar toda a parte que diz respeito à cabeça e pescoço, né? Que é dor de cabeça, DTM, bruxismo, reabilitação vestibular, né? Que são os casos das tonturas, as labirintites, zumbido no ouvido, fisioterapia ocular, né? Para algum não. Como tem coisa? Zumbido no ouvido tem tratamento? Tem pergunta. É mesmo? Tem tratamento. Então, a fisioterapia ocular, né? Algumas partes dessa área da ocular. E toda a parte de pós-operatório de cabeça e pescoço. Dos traumas de face, ortognática, cirurgias oncológicas de cabeça e pescoço. Então, toda a parte paralisia facial. Então, toda a parte que diz respeito à cabeça e pescoço entra nessa especialidade. E como tem coisa, né? Aí vou nessa pergunta do zumbido. Deve ter depois, mas eu já gosto de adiantar, porque eu vou trocando. Sempre. Tem isso aqui, tá? A gente prepara o roteiro, ele vai lá embaixo, volta lá em cima, ele me quebra aqui. Ela engessa. Então, às vezes, num assunto que a gente está trocando e tá fluindo... Você ficou curioso nesse assunto. Não, eu fiquei porque é o seguinte, uma vez, eu falei assim, cara, na hora de dormir, quando eu desligo tudo, porque eu sempre fui viciado em dormir com televisão, ou som, né? Como você dorme com o celular hoje, vendo no YouTube, você acaba desligando. E aí, para relaxar, eu falei, eu vou desligar tudo, né? Para ver se eu consigo relaxar mais cedo, consigo dormir, para ter uma qualidade de sono, porque eu durmo mal. E aí, eu comecei a escutar. E aí eu fui ao médico. E ele falou assim, ó, infelizmente, o zumbido não tem cura. E ele falou para essa galera toda que estava lá fora, trocando essa ideia, né, que estava tentando medicada para poder ver se conseguia, né? Pelo menos diminuir. Então é interessante para quem está assistindo a gente, escutando aí, que tem uma outra visão, ou uma saída para isso. Porque assim, quando a gente não pode falar em cura, porque o zumbido ele não é doença. O zumbido ele é um sintoma que por algum motivo a pessoa ela começa a perceber. Porque se todo mundo parar e prestar atenção, todo mundo tem. Só que, na grande maioria, isso passa despercebido. Às vezes, quando você está num ambiente silencioso, você pensa ali, mas logo sai. Quando esse zumbido ele passa a ser percebido, que aí é que vem o problema. A frequência que ele fica, né? Diferente, né? Porque, assim, já teve casos, assim, de pacientes ter pensamento suicida. Então, de não suportar. Isso que entrou, porque assim, na fila, nesse negócio, nessa troca ali de o meu é assim, o meu é assado. Eu falei assim, mesmo que fale que operando, ou não tem jeito, ou vai medicar para tentar alguma coisa, eu falei assim, a terapia eu vou ter que fazer comigo mesmo. Porque eu vou ter que esquecer esse barulho. Eu vou ter que usar a televisão, eu vou ter que usar o som, porque daqui a pouco eu fico com aquilo e vou escutar só aquilo, e aquilo dimensiona, e aí a minha cabeça está me atrapalhando no negócio. Então,
Normalmente, assim, ele está associado a alguma questão emocional, psicoemocional. Porque, assim, são diferentes causas. Pode ser por perda auditiva, né, que é a grande maioria dos casos. Questões metabólicas, pacientes são diabéticos, com problemas de tireoide. Questões, assim, de... Sono ruim, pode ser? Sono não reparador, né, o sono ruim. Pode ser. E a parte que a fisioterapia trata especificamente do bruxismo é o bruxismo somatosensorial, que é aquele bruxismo que modula, que a pessoa altera, às vezes, o volume, a intensidade, com estruturas relacionadas à cabeça e pescoço. Às vezes eu vou movimentar, assim, assim ele diminui. Aí se eu apertar um determinado músculo, assim ele era um chiado, agora ele é uma panela de pressão. Esse é o zumbido que a gente trata e é muito mais tranquilo de resolver. Os outros tipos de zumbido, quando vem acompanhado dessa questão psicoemocional, que é a grande maioria, a gente tem como tratar, né? Tem estratégias de tratamento, eu tenho recursos, né, para tratar a busca da remissão, que é quando a pessoa para de ouvir. Só que o objetivo principal é que ela pare de perceber. Essa é a pegada. Entendeu? Esse é o nosso objetivo, para aquele zumbido não incomodar. Né? Às vezes ela fala assim, eu escuto, mas vou fazer minhas coisas, não atrapalha, não tô né? escutando, Não incomoda. não me perturba mais. Né? Porque tive caso de paciente que não dormia. Não dorme, porque o barulho é muito alto. Então, assim, a gente tem que ir ajustando, não é fácil, tá? Não vai chegar hoje no consultório, nós vamos resolver todos os problemas, não é assim, infelizmente. É um processo, tá? E eu sempre falo, é uma via de mão dupla. Eu vou fazer a minha parte, mas o paciente, ele é o responsável. Ele tem um dever, né, de casa. Isso, por todo o resto. Igual se for uma pessoa depressiva. Se ela não for fazer uma psicoterapia, não for procurar um psicólogo, eu falo, a gente não precisa nem começar a tratar. É o que eu sempre falo. A mente constrói, a mente destrói. Então, exatamente. A gente tem que saber onde que vai trilhar esse caminho aí. Porque o corpo da gente, ele reage a todas as nossas emoções. Isso biologicamente, né? Então, se a pessoa não estiver disposta, igual o principal, funcionamento de intestino, atividade física e sono reparador. É a primeira coisa. Quando você identifica a pessoa vem falando isso, você já vai... É a primeira coisa. Buscando. Faz atividade física? Não sei o que, não faço. Não. E dorme bem? Não tô dormindo bem por causa do barulho, por exemplo. Como é que é o intestino? Às vezes preso, às vezes sim, não sei o que. Aí a gente tem que, primeira coisa, ajustar essas 3 condições. Buscar uma atividade física, seja ela qual for, dependendo do perfil do paciente, eu falo assim, vamos começar uma caminhadinha de 10 minutos? Só para iniciar, Na semana seguinte você passa para 20. Não dá para ir todo dia, vamos começar com 3 vezes na semana? A gente vai, porque também se eu chegar e falar, você vai fazer 5 vezes na semana, musculação, não funciona. Segundo dia já sai. Não funciona. Entendeu? Então, assim, o tratamento do zumbido, ele é um processo. E às vezes... multidisciplinar, né? Não, multidisciplinar. Tá contigo, tá com outro, porque né, cada um vai atuar de um jeito para poder ajudá-lo, né? Então tem jeito, né? Depende de alguns fatores. Então você ainda tem jeito. Não, aí a frase que ela colocou lá faz sentido. Transformar dor em amor. É isso aí. O que dizer com isso, né? Eu já vou aproveitar essa daí, já pulei uma que você já vai resgatar ela. Acaba com o meu roteiro, rapaz. Eu tô aqui, onde é que tá essa pergunta que ele tá vendo aí? Ele já tá vendo lá embaixo. Não, já vou vendo tudo, que eu já dou a captada e já vou dando... Assim, eu gostei muito também, né? Quando você falou dessa questão. Transformo dor em amor. Mas só a palavra, ela já dá um conforto da pessoa que vai procurar. Pô, caraca, eu tô com isso aqui crônico, eu não tô aguentando. Pô, transformador, eu acho que eu vou conseguir. O que você quis dizer com essa frase lá na rede social? É porque na grande maioria desses pacientes que vêm, eles não começou com uma dor hoje e foi procurar. Às vezes é um paciente que já passou por vários profissionais, às vezes é um paciente que já tomou todos os medicamentos possíveis e ele continua naquela condição. Isso limita, né? Vou te dar um exemplo de uma senhora que eu atendi, idosa. Ela tinha um ADTM articular.
E todas as vezes que ela ia comer, ela tinha que ficar segurando. Porque se ela abrisse demais a boca, dava um estalo e dava uma dor terrível. Então, assim, ela já estava há 6 meses sem ir em festa, sem ir em restaurante. Por quê? Porque ela falou, eu vou ficar comendo, segurando, não aguento. Então, assim, aí depois disso, né, a gente fez o tratamento e tudo mais. O dia que ela foi almoçar, ela mandou uma foto pra mim. Olha onde eu tô. Então, assim, é nesse sentido, você mudar... você mudar... Pra compensar, né? Você mudar a vida, né, da pessoa. Às vezes tem gente que chega na academia, eu falo isso por experiência, né? Que às vezes veio também, né, liberado pelo fisioterapeuta e tal, e que precisa fazer exercício e tal. Cara, quando você vê que a esperança da pessoa em tirar aquela dor dela, ou melhorar cada vez mais... Cara, é muito bom profissional, é muito bom para a pessoa que vai conseguir, né? Eu acho que assim, a gente consegue fazer isso, né? Diferencial, né? A gente consegue ser diferente na vida da pessoa, isso é importante, sabe? Sim. Eu acho que o profissional tem que sempre pensar nisso. E essa frase foi muito legal. Transformo dor em amor. Foi muito bacana. Vamos lá. Laser terapia. Para que serve? Benefícios e contraindicações. Então, o laser, né, é um recurso que nós temos na fisioterapia, que eu utilizo muito, por sinal. Ele é analgésico, ele repara tecidos, né, ele controla questões inflamatórias, então é para isso que eu utilizo. E as contraindicações regiões que tenha algum tumor maligno, que eu não uso, mas hoje já tem literatura e já tem pessoas que tratam feridas oncológicas com laser, tá? Mas assim, eu não uso. E útero gravídico e mulher amamentando. Ele ajuda numa cicatrização, por exemplo? Sim. Eu já trabalhei com cicatrização de feridas, né? Logo que eu fiz meu primeiro curso de laser, há uns anos atrás, eu trabalhava com cicatrização de feridas, úlcera de pressão, úlceras diabéticas, né? A gente usava o laser para cicatrização. Porque a luz do laser, ela interage com a célula, então ela aumenta o processo ali, que seria, né, natural do corpo, mas por algum motivo não está acontecendo ali. Né? Só que aí entra aquela outra questão. Uma boa nutrição é essencial para você fechar uma ferida. Porque se não tiver uma boa nutrição, não adianta. Bacana, né? Se a gente parasse para ver para que serve o laser. Eu estou aqui imaginando ele refazendo a célula. Tudo rindo, sabe? Vamos quase isso, Vamos embora, vamos fechar isso aí. Isso aí. Eu não pensei desse jeito, né? Mas o meu é gostei da sua... Bem figurado, é um desenho animado. Não, é o quinta série, pô. Não, a célula se dando a mão e... Vamos embora, vamos junto. Mas é legal. Aí, sabe o que eu pensei? Você pensou nisso aí. Eu pensei naquele negócio, daqueles filmes de super-herói, quando toma tiro, faz, né? Então o efeito... O Wolverine, Adamante. Laser terapia, viu? Já ajudou. Já tá presente. Vamos lá. Ô, Nata, a gente é bobo assim mesmo, tá? É pra deixar vocês à vontade, mas a gente é meio doido. O Juliano é mais um pouquinho, mas eu também sou. Vamos lá. Seu dia a dia. A gente sabe que você tem uma família linda, sabe também que trabalha muito, tem o seu tempo também de treino. Alguma coisa, às vezes, você também consegue estudar e tal. Então, como é que estão distribuídos os seus horários hoje, no seu dia a dia? Início da manhã, tarde, noite? Como é que você divide trabalho, família, estudos? Então, eu saio de casa às 6 horas da manhã, porque eu trabalho na parte da manhã no serviço público em Cataguases. Pego lá, fico de 7 a 1h15. Saio de lá, chego aqui 2 horas e engato. Aí eu tenho alguns horários de domiciliar, né, da geriatria, e os outros horários distribuídos para o consultório. E eu trabalho normalmente até às 7 da noite, de segunda a quinta. Sexta que eu paro um pouquinho mais cedo. E eu saio do consultório, vou para academia. Saio da academia, passo na minha mãe, pego meu filho, vou para casa. E é isso. E aí já deu 10 horas da noite. Isso aí, Quando vê, também já passou a semana. Já passou a semana. Chegou a sexta-feira.
Mas é isso mesmo. É eu também sou muito assim. Meu dia a dia também é assim. Começa às vezes. Às vezes eu chego na academia e falo, Aldo, treino rápido que eu tenho hora pra ir embora. Mas você nem chegou. O Aldo comeu a academia inteira na reabilitação. Viu, Aldo? Olha só como é que tá. Juliano percebeu isso. Tá? E todo mundo falava que era eu que comia muito. E na verdade era ele. Nossa, professor lá da academia. Eu vou pagar um cameraman pra filmar só ele. Só ele. Exclusivo. Um BBB só com ele comendo. Mas como? Rapaz, come muito. Vamos lá, Júlio. Qual a importância da fisioterapia no pós-operatório da cirurgia ocular? Então, olha que específico. Né? Cirurgia ocular. Então, a fisioterapia ocular, né, não diz respeito à questão de visão. Ela diz respeito à questão de motilidade. Porque o que movimenta o nosso globo ocular são músculos. Então, muitas das vezes, esses pacientes saem de cirurgias, às vezes de catarata, às vezes cirurgias corretivas, e eles ficam com essa mobilidade reduzida. Então, tem pacientes que às vezes apresentam uma visão dupla, tem pacientes que às vezes têm dor de cabeça por questões oculares, né? Então, a gente vai atuar nessa parte. Da questão da motilidade dos olhos. E, assim, você já pegou algum paciente que perdeu algum olho, assim, alguma coisa? Então, você teve que melhorar isso? Eu tenho, né, que ele ainda está em tratamento. Um paciente que sofreu um trauma de face, ele recebeu uma pancada, né, no rosto de frente, e ele fraturou vários ossos, inclusive os ossos da órbita do olho. Aí foi submetido à cirurgia e tudo mais, aí na recuperação ele ficou com paralisia dos 2 olhos. E com isso, ele via duplo e ele tinha uma dor de cabeça que não tinha remédio que resolvia. Aí um colega meu que estava tratando ele, porque ele também teve uma lesão na coluna, né, desse acidente, aí me indicou. Com 2 sessões, a visão dupla já acabou. Né? Aí um olho já está totalmente recuperado e o outro ele está dando um pouquinho mais de trabalho porque ele teve uma fratura importante na órbita. Então esse olho ele está um pouquinho mais caído, entendeu? Mas a gente ainda está tratando. Consequentemente as dores também de cabeça. Ah, sim, não tem mais. E além disso ele ainda evoluiu para um quadro de tontura. Quando a gente começou a mexer no olho, primeira sessão, né, a gente vai perguntando as coisas. Não, tô normal, eu só enxergo duplo e eu tenho muita dor de cabeça. Aí comecei com alguns exercícios com ele, aí ele saiu da sessão muito tonto. Aí ele achou que era alguma coisa que ele tinha comido e tal, ainda brincou assim, ainda tomei uma coquinha pra ver se ajudar, mas não ajudou. Aí na sessão seguinte ele me falou, eu falei, não tem nada a ver com o estômago, isso aí é questão do olho também. Porque a gente vai ter que tratar, primeiro reabilitar o labirinto, né, pra gente começar a mexer mais no olho. São setores, né? Muita coisa interligada. Mas é tudo interligado, é tudo interligado. Não tem pra onde fugir. Porque às vezes você tá tentando tratar uma rigidez cervical, porque o olho não movimentava, ele tava sempre duro, assim, aí tinha que virava em bloco. Mas como limita, né? Então assim, é o que eu falei, é um combo, que às vezes a pessoa vem com uma queixa e por trás daquilo tem todo um... Esse processo que você está falando, quando ele é muito interligado assim, demora-se muito para melhorar. Você falou com ele, vocês, um caso que eu assim, você foi falando, eu falei, nossa, esse cara vai demorar muito. Com 2 sessões ele já viu uma luz no fim do túnel, exatamente. Né? Mas quando está muito interligado assim, você trata aqui e dá uma tonteira, você trata tonteira, já está dando coisa. Demora muito ou depende do caso também, né, claro? Então, isso é muito individual, porque vai depender do paciente, vai depender da causa daquela condição, o que levou, né, para ele chegar naquela situação. Vai depender do contexto que ele vive, né, do familiar. Dever de casa, vai depender se ele é participativo, se ele vai fazer as coisas que eu vou pedir para ele fazer. Então, assim, a questão de tempo é muito, muito individual. Então, tem pacientes que eu acho que vai me dar muito trabalho e rapidinho a gente resolve. E tem, às vezes, pacientes que eu chego e falo assim, não, isso é tranquilíssimo. E ó, fica. É muito da pessoa. É muito da pessoa. É isso aí. Vamos sair? Vamos lá? Um rápido intervalinho? Pessoal, lembrando nossas redes sociais, @PapoFit na web.
tanto no Instagram, que está ao vivo, no Facebook também, Papo Fit, e no YouTube depois vai estar lá todo esse material editado. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores importantíssimos, né? Academia Gonai Fitness. Da Mata Bebidas. Um abraço lá para Virgínia, Farid, para Lu. E Calabria Suplementos. 24 horas com vocês. Pessoal, daqui a pouco a gente está de volta com a Nata Santiago. Tchau, tchau. Estamos de volta, pessoal, com a Nata Santiago, uma grande fisioterapeuta aqui da cidade e região. E, Júlio, vamos lá. Vamos fazer aquela pergunta que a gente combinou aqui no intervalo. Vamos nessa. Você faz as honras dessa pergunta aí, porque você conseguiu. Não, a gente combinou e agora você jogou pra mim. Eu tô falando que é doido? Ó, gente, que figura. Sabe o que virou pra mim? Nós já fizemos essa. Mas a gente tem que elaborar uma nova em cima dessa. A gente estava falando dessa questão que a gente perguntou, as demandas que mais você atende, né? Já teve essa pergunta lá em cima. E aí eu falei com o Juliano o seguinte, qual demanda de atendimento que, tipo assim, pode ser um exemplo ou dois ou mais, que demoram mais, que você sempre, quando tem aquele paciente com aquela demanda, você sabe que vai ter um trabalho bem longo à frente. É coluna, é nessa área que você falou, né? Boca, pescoço, cabeça, né? Qual é a área que mais demanda tempo? Quando a pessoa aparece lá, você sabe que é essa, daí vai demandar tempo. Normalmente, zumbido, alguns casos de cervicalgia, às vezes o paciente já tem uma cervicalgia recorrente de longa data, e às vezes ele está inserido ali num contexto de trabalho que não favorece muito, que também costuma demorar um pouquinho. Movimentos repetitivos, né? Que isso. Ferem, aí vai depender, né, da idade também, que se for uma pessoa mais idosa, assim, que eu também atendo alguns pacientes idosos, né, nessa área. Mas normalmente, assim, que dá um pouquinho mais de trabalho é o zumbido, que duram mais, e a cervicalgia. Em alguns casos, na reabilitação vestibular. Também é demanda. Quem tem torcicolo recorrente, quais as estratégias que você adota que são eficazes? Porque alguma coisa acontece quando é recorrente, né? Então, na avaliação, né, a primeira coisa que eu vou olhar, se o paciente fala assim, eu tenho torcicolo há não sei quanto tempo, vira e mexe, travo. Aí eu vou ver onde ele trabalha, qual que é a função que ele tem, se aquilo ali pode de alguma forma estar influenciando no quadro. Uma anamnese, né, Nath? E uma outra questão que eu sempre olho é a questão dos olhos. Aí na hora de avaliar a motilidade dos olhos, às vezes o paciente ele está ali, ele entra numa posição viciosa de cabeça. Por quê? Porque a gente, né, o globo ocular, ele faz a convergência. Pra gente conseguir, para eu ver que isso aqui é uma garrafa, meus olhos fazem isso. Aí eu vejo que isso aqui é uma garrafa. Só que às vezes um músculo está melhor do que o outro. Então se esse aqui, por exemplo, não está entrando, o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar de lado. Eu tô fazendo assim de maneira grosseira, né? Mas aí eu vou já é um movimento diferente. Você já faz. Porque aí você vê quanto tempo no dia a pessoa fica ali com aquela cabeça às vezes rodada, às vezes inclinada. Aí a gente vai ver essa questão. Aí se for do olho, tem que tratar a questão da motilidade ocular, que também é rápido de resolver. E sim, se for questão laboral, né, do dia a dia, ter aquele cuidado, né, de alongamento durante o período de trabalho. O ajuste, né, do ambiente de trabalho também é muito importante. E a questão da atividade física. Que a gente está mexendo sempre, né? De todos os pacientes é atividade física. Eu às vezes tive uma época que eu estava com muito torcicolo. E eu achava que era choque térmico. Tem a ver? Sim, de falar assim, pode não sei ter se na hora sido. que bate, assim, eu fazia assim, aí, cara, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu penso mais na questão assim, às vezes você tá ali num ambiente, né, quente, vai para um frio, a gente naturalmente tende a ficar mais tensionado nessa região. Eu acho que você, uma época, treinou cabeça, que você botava o peso na cabeça e fazia assim, você chegou a treinar isso. Eu fazia, quando eu fazia jiu-jitsu, a gente protegia do estrangulamento, então fazia às vezes, eu fazia caneleira na cabeça, mas não foi nessa época, cara, assim, eu acho que foi até em Macaé, eu acho que eu não lembro.
Mas eu sentia choque térmico. Eu falei, cara, Macaé também vou dar uma ida lá e vou passar uns 6 meses. Sofri bem, né? Sofri bem, né? Não, toda hora tem Macaé. Eu preciso em Viçosa, eu preciso ir lá em Macaé. Praia dos Cavaleiros, eu quero conhecer. Lá é muito bom. Quero estudar sua vida lá. Adorava lá. Eu te perdi. Muita saudade lá. Só não te controlei na época. Gosto muito daqui também, mas lá, pô, foi muito bom. A gente estava falando naquela hora sobre a questão da pandemia, né? Isso. E a gente sempre pergunta isso, né, para os nossos convidados, porque realmente, né, acabou que foi uma mudança, uma coisa que a gente não esperava, a gente nunca tinha vivido isso, né? Não sei se o pessoal da antiguidade, assim, mais antigo tinha vivido uma coisa, mas acho que também não. Então foi uma coisa muito... Não. Mas já tivemos outras pandemias que a gente já tinha em relato histórico de como lidar com esse tipo de coisa, mas não dessa forma. Foi uma coisa porque, muito... Assim, eu acho que, se você pegar a história de 10 anos, ele tem um crash. Ou da Bolsa, que é financeiro, sistema financeiro. Aí ele uma hora vai ser de saúde, colapsar. Então a gente tem isso. Então, só que igual a essa a gente nunca teve. Foi uma surpresa para todo mundo e a gente teve que se adaptar. Sim. Né, eu falei aquela questão do curso e tal. Você acha que agravou-se mais algumas doenças no seu trabalho? Você vivenciou, cara, nossa, isso aqui não tinha tanto e agora tem demais. Porque o pessoal dormiu demais, então acho que deu muita... mas não era também, nem questão... É tensão mesmo. Foi uma questão emocional, né? Tava todo mundo com medo, preocupado. Muita gente entrou em depressão. A morte era iminente, né? Você podia... toda hora. Toda hora. Então, assim, pessoas que abandonaram tratamentos porque não queriam ir em consultório, não queriam ir em hospital. E, às vezes, né, agravaram em consequência disso. Então, assim, questão de dor no geral. Tudo aumentou. Tudo aumentou. E eu te falo, na pandemia eu não parei um dia. Não parei, um dia. É aquilo que eu até falei. Meus alunos também foram ficando com dores, porque não faziam exercício. Então eu tive que me adaptar, tive que às vezes colocar uma pessoa na academia só por horário, tava aquele negócio. Então, quer dizer, foi complicado. E a gente também teve que se adaptar, né? Tanto a demanda que às vezes aumenta em determinado ponto, como também nos métodos para poder, né? Foi muito difícil. Foi uma transformação que a humanidade teve que passar. Vamos ver se mais pra frente aí, né? A gente consegue... Acho que agora a gente já tá mais calejado, talvez. Vamos lá. A gente estava vendo, né? Na rede social, sobre VPBB. Tontura posicional paroxística benigna. Paroxítona. Paroxística benigna. Paroxítona. Você tá lá, ela é professor de português, não. Esse assunto eu achei muito interessante. Tá? Muito. Porque, o que eu vejo? Às vezes as pessoas, eu falo até por experiência da academia, sente levando um aparelho, entendeu? A gente vê isso na academia, né? Nossa senhora, fiquei tonto. Eu falei, calma, levanta devagar e tal. O teto pretinho, né? E aí, às vezes, também pode ser por causa disso. Então, eu fiquei muito assim, cara, eu quero ver o que o Renato vai falar sobre esse assunto, porque tem muito também na academia que acontece isso. Levantar de manhã da cama rápido. Essa questão do levantar rápido tem mais a ver com a questão circulatória. Né? Porque você está sentado, sua circulação é uma. E às vezes a pessoa está ali fazendo um exercício, tem um maior recrutamento de sangue para aquela área, né? Então quando levanta rápido, o sangue demorou ali e aí dá aquela coisa, mas ela tem que ser uma tontura que dá e passa rápido. Normal. A VPPB, o nosso labirinto, ele tem cristais dentro dele. E eles têm o lugarzinho que eles têm que ficar. Por algum motivo, não se sabe qual, pode ser por trauma, existe relação com questões emocionais. Esses cristais, eles vão para dentro dos canais. Nós temos 3 canais no labirinto. E esses cristais, eles vão para dentro dos canais. Nesses canais tem um líquido que dá a informação para o nosso cérebro. Se eu virei para um lado, se eu virei para o outro, para cima, para baixo. Só que quando esse cristalzinho está lá dentro, ele confunde o cérebro. Porque ele bate nas célulazinhas que levam essa informação.
Então dá uma tontura rotatória. A pessoa, ou ela vê tudo rodando, ou ela se sente rodando, né? Que é muito legal. É e essa aí para fazer essa comunicação. É a maior causa de tontura que eu tenho no consultório. E assim, a gente trata ela... Como que acontece isso? Como é que ela teve isso? Então, não tem como saber. Normalmente o paciente fala assim, olha, eu acordei, na hora que eu levantei da cama, nossa senhora, achei que eu ia morrer. Aí tem gente que, né, que passa mal, né, da náusea. A gente brincava que era dor do navegante, sei lá. Que a pessoa fica meio assim. Porque ela é muito repentina, assim. Às vezes a pessoa... Uma maresiazinha. É labirintite, não? Não. É outra coisa. Não. A labirintite é um apelido, né? Que deram, assim, para falar da tontura. Mas a característica da VPPB é de uma tontura rotatória, né? Que no caso seria a vertigem. E ela é súbita, ela vai, piora e melhora. E acontece toda vez que a pessoa faz algum movimento de cabeça. O álcool estimula isso? Porque a gente vê que as pessoas quando bebem muito, dá esse tipo de rotação. Será que mexe nisso? Não. Às vezes o cara vai lá no dia depois que encheu de cachaça, parece. Não, é porque o olho para. E aí você parece que perde a visão lateral. Aí dá um paradoxo. Aí é o álcool mesmo, né? Aí é estrelado. Aí é outro. E assim, é uma tontura mais fácil de tratar, porque a gente vai tratar ela com a manobra. Remédios não. Nessa tontura, não precisa de medicamento. Só que qual que é o grande problema? Às vezes o paciente ele vai no médico, porque ficou tonto. Aí o médico vai passar, né, Labirin, Vonal para náusea, e ele vai tomar ali uns 7 dias, e o sintoma, ele vai melhorar. Só que o cristalzinho tá lá. O Vonal é indicado para? Para vômito, náusea. Tá. Mas e aí? O cristalzinho tá lá. Não... Aí quando esse paciente chega, que eu vou fazer a manobra para saber qual canal, né, que tá, eu preciso que reproduza o sintoma e eu vejo através do movimento dos olhos, né, que aí cada canal o olho vai bater para um lado, existe um nistagmo, né, no olho, que é aquele movimento involuntário. Para eu saber qual canal, para saber qual manobra eu vou fazer para reposicionar. Só que o paciente está medicado. Aí não vai reproduzir. Né? Aí, ó, os testes deram, né, negativos, tudo bem. Aí acabou o efeito do remédio, aí a pessoa... Nossa, eu acordei, mas eu piorei demais. Porque o ideal, nesse caso, é fazer a manobra. Quanto antes, melhor. Mais fácil de voltar, né? Só que na grande maioria acontece isso. E sem o medicamento, porque se chegar lá... Porque o medicamento ele vai tirar o sintoma, mas o que está causando aquilo, né, vai estar ali. E é muito perigoso, porque às vezes a pessoa está cozinhando ali, um movimento que fez, pode deixar uma panela cair, gente dirigindo, já aconteceu. Né, a pessoa está dirigindo e virou o pescoço. Ver, né? Eu estava escutando esses dias que as pessoas estão sem dormir, a gente estava falando até pouco tempo, até uns minutos atrás aí. O pessoal, o Rivotril já não tem feito efeito em muitas pessoas. E elas não conseguem dormir, né? Nem 2, 3 horas por dia. E aí tem um medicamento aí, né? Ele é um desliga disjuntor, mas ao mesmo tempo que se você não respeitar a hora que ele fizer o efeito e for dormir, e se você ficar acordado, você fica meio sonâmbulo. É o Zolpidem. Eu não gosto de falar não, porque senão ele vai começar a querer fazer uso, mas não tem problema. Aí a pessoa faz coisas que ela nem lembra no dia seguinte. Ela manda mensagem, compra coisas. Ela falou, compra coisas online, entendeu? Então... É complicado. É complicado, né? E tudo para poder diminuir os sintomas dessa... O pessoal usa também qualquer coisa, né? Para poder melhorar. Tudo, cara. Mas às vezes é o desespero também, cara. Porque a pessoa tá passando mal. Eu já tive pacientes que faziam uso de Labirin, tipo assim, há 8 meses. E não é medicamento de uso contínuo. Aí a pessoa toda vez que tem uma tontura já vai lá e compra, precisa de receita. Né? Minha vizinha teve tontura, ela toma Labirin e falou para eu comprar. E vai tomando, vai tomando.
A pessoa, a primeira coisa que ela procura, né? É remédio. Porque aliviar ali. Mais rápido possível. Às vezes nesses casos de chegar ao limite, porque assim, o corpo também é acostumando com medicamentos. Sim. Vai chegar uma hora que vai fazer uma superdosagem. Vai tomar 2, 3 para poder acontecer o que ela quer. Aquela sensação. Alô? E vai ter colaterais, pô. Então, os colaterais são o seguinte, cara. Além de plantar isso aí e ter uma confusão mental, né? Que você tem isso, acontece, seria muito mais fácil a parte do exercício que a gente sempre faz. Você cansar o corpo. Exatamente. Cansou o corpo, cansa a mente. O nosso corpo tem uma farmácia, né? Biológica. Exato. Ele tem os anticorpos, ele tem o preparo que é para poder tentar... É aquilo, o nosso corpo reage a todas as emoções e a todos os estímulos. A gente, Eliano, na nutrição e fazendo exercício, você tá medicando naturalmente o corpo. Sim, sim. É o que você precisa. O exercício hoje é tratamento para depressão, para ansiedade. São várias... E ninguém está fazendo conta de quem está usando a longo prazo. Você vai andar de boca aberta. Porque num futuro pode gerar um mal de Alzheimer antecipado. Você apaga neurônio mesmo. Pois é. Você está queimando. É complicado. Entendeu? O que é e o que causa e como tratar aquela questão que você falou uma hora da visão dupla. Droga. Remédio, né? Vai tomando, não. Tem jeito de tratar com a fisioterapia. A Nata vai falar isso, não é possível. A visão dupla é quando os dois olhos eles não conversam, né? Às vezes um manda uma informação, gente assim. Um vê uma coisa, é diferente. O peixe e o gato. Porque os dois olham para uma imagem para formar e mandar para o cérebro. E às vezes um olho manda uma coisa e o outro manda atrasado ou não está conseguindo e a pessoa começa a ver duplo, né? E o tratamento são exercícios mesmo para recuperação dessa motilidade. Aí vai depender também do que está causando, né? Porque tem outras questões. Às vezes tumor, né? Aí tem que analisar o histórico todo, né? Para ver da onde que está vindo. E aí nos testes, né? Da motilidade ocular, a gente já vai ver e a história do paciente. Mas normalmente é tranquilo de tratar. Essa visão dupla acontece com pessoas que têm mais problemas visuais ou não, independente, ela vem às vezes por um trauma, às vezes por um quadro infeccioso e de repente causou ali uma paralisia de algum nervo, né, que inerva ali os músculos que fazem o movimento do olho, às vezes tumor, né, então é investigar, né, saber o que está causando, tratar e deve resolver. Incomodar demais, né? Não, horrível. O que é a cervicalgia? A cervicalgia é uma dor na cervical. Aí vai depender do que está causando. Pode ser uma artrose, pode ser postural, pode ser, às vezes, uma questão ocupacional. Nessa parte, você faz um estudo profundo para saber ou o tratamento é um só? O tratamento eu vou basear o tratamento de acordo do que eu colher na avaliação. Às vezes você pede exame de imagem, essas coisas? Não, só se tiver algum comprometimento, por exemplo, eu sinto minha cervical, eu sinto dor no braço, fraqueza. Aí a gente já pensa em outras questões. Mas hoje, exame de imagem não quer dizer assim muita coisa. Porque às vezes eu vou te pedir uma ressonância da lombar, aí você tem uma hérnia gigantesca. Mas você não sente nada. É mesmo que você vai no cardiologista hoje, aí ele faz o exame vem, lá, tá normal. Aí só você que ela vem fala assim, me dá o mapa do coração. Que eu quero ver como é que estão as suas as microveias lá, para saber se tem um entupimento. Porque aí você chega ali, faz um cardio ali, e aí tá lá, ó. Às vezes ele tem uma arritmia ali, mas não indica um problema. Então hoje você tem essas coisas que você pode ir a fundo no exame. Né? Sim. Então, aí às vezes a pessoa chega cheia de dor, aí pega uma ressonância, tem lá às vezes uma protusãozinha de nada. Desgastezinho normal, e a pessoa pensa, é isso. A gente não faz mais nenhum tratamento baseado em exame. Primeira coisa é a queixa principal e o que está envolvendo, né? Aí você entra com o tratamento. Isso. E aí a longo prazo, aí depende também. Depende, né? Depende. Igual assim, alguns pacientes vai rápido para atividade física. Outros vai demorar um pouquinho, às vezes a própria pessoa é resistente a fazer alguma coisa, aí você tem que ir, né, tentando ajustar.
achar alguma coisa que ela gosta de fazer, a gente vai negociando ali para poder... É uma eterna negociação. Quando tem aqueles carocinhos aqui perto da... O que pode ser? Nódulos de tensão, normalmente, né? Posicional pontos também, de tensão, aí é tem postural. E a gente vai ficar de velhice também. Porque Falta de fortalecimento. Sim. E a gente vai ficando velho e vai criando... Acumulando mais. Acumulando. Tanto que a gente vai ficando igual o caracol. A maioria, né? Quem não faz isso? Eu também tô cheio de nódulo aqui, então não tô velho. Aí você vai chamar de velho de novo. Você é lindo, mesmo velho. Me chama de velho, mesmo velho sou lindo. Desgramado. Zumbidos. Vamos lá, aquela pergunta de novo. Zumbidos no ouvido. O que é e como tratar? Tem algum nome específico para isso? Não, o zumbido... Música alta. É zumbido demais, né? Dá. E a galera não percebe. E o tímpano, né? Também. E todo mundo usando esse trem no tal. Fone de ouvido. A gente estava falando da famosa Jungle Party que você não organizava, quando a gente passava perto daquela então, caixa de som, a gente ficava parece na o tímpano da caixa. E aí eu acho que é um dos motivos de eu ter. Porque assim, você estoura sem ver. Que você perde. Você chegou a fazer audiometria? Então, eu não lembro na época, mas eu cheguei a fazer os exames. Porque normalmente, né, o zumbido ele está muito relacionado à perda auditiva. Não que a pessoa vai ficar surda, tá? Às vezes está iniciando ali um quadro de perda auditiva, igual você, eu ficava, né, com som alto. Tem um histórico, Sim. né? Mas o zumbido... hoje mais velho, né? Quando eu nasci, aí o meu pai e a mãe vai falar comigo. Aí eu fiz assim. Aí eu não escutava. Eu tô brincando, mas eu fui recém-nascido, eu operei. Porque o médico faz os exames todos, aqueles todos. E eu, se eu não me engano, com 6, 7 meses, eu fiz cirurgia. Um dos dois, eu não lembro qual. Minha mãe vou até perguntar de novo, porque esses casos vão ficando velhos e vão ficando esquecidos. Aí os detalhes eu não sei contar, mas eu já fiz uma cirurgia. O zumbido, ele é a percepção de um som, né, que pode ser às vezes percebido no ouvido, e tem gente que percebe ele dentro da cabeça, na ausência de estímulo externo sonoro, né? Normalmente a pessoa percebe ele num ambiente mais silencioso. E o tratamento é aquilo que a gente conversou, né? Vai depender de cada pessoa, né? Se for uma pessoa que chegou ali por questões de disfunções dessa região de cabeça e pescoço, é mais fácil de tratar e é mais fácil de chegar na remissão, que é a ausência do barulho. Agora, se for uma pessoa que vem com outros fatores, normalmente os psicoemocionais, esses aí eles dão um pouquinho mais de trabalho, porque aí a gente vai ter que ir construindo, né? Ver qual é a necessidade, o que a pessoa precisa primeiro. Igual assim, eu já tive paciente que eu falei, olha, nós vamos suspender a fisioterapia e eu preciso que você faça terapia. Procure um psicólogo, porque não vai adiantar. Sozinho, né? Você não tratar, porque assim, eu na minha formação, a gente aprendeu algumas técnicas de hipnose, liberação somatoemocional, eletroestimulação auricular. Então isso ajuda. Só que o paciente ele tem que estar aberto. E nem todo mundo está preparado, de repente, para pôr para fora aquilo que está, entendeu? Então, assim, às vezes atrapalha muito, né? Não, total. Aí prejudica mais ainda o tratamento, demora. É complicado. Realmente, depende de vários fatores. Depende. Vamos chamar de novo nosso intervalo para a gente dar uma conferida em tudo. Agradecendo as pessoas que estão nos curtindo. Vamos lá. Grace Olinda Cabral. Tia Olinda. Estúdio Yara, lá da academia, Yara. O Marcos Marinato. E o Marcão MTB, que também teve uma entrevista com a gente. Sempre. Pessoal, e também lembrando, nossas redes sociais, né? YouTube, lá vai estar tudo certinho, Papo Fit no final de semana. E no Instagram a gente está ao vivo, ó, Papo Fit na web, tá? E também lá no Facebook, Papo Fit. Agradecendo aos nossos patrocinadores antes de sair, Academia Guanai Fitness, Calabria Suplementos e da Mata Bebidas. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com a grande Onata Santiago. Galera, estamos de volta. E que som, hein? E naquela sozinha. Juliano já dançando aqui. Júlio, essa pergunta para a Onata é pergunta de milhões, cara. Isso. Todo mundo quer saber o que é essa pergunta aí. Vamos lá. Dores de cabeça. Como aliviar e se precisa
Qual é o autocuidado, né, que a gente tem que ter? Sono, atividade física, alimentação. Atividade física. Tudo Alimentação. tá ligado, né? Não tem jeito. Mas assim, a malhar, né, o tratamento, né, da dor de cabeça que a fisioterapia trata são as principais, né? Que é a tensional, cervicogênica. No caso da migrânia, né, que é enxaqueca mesmo, a gente consegue fazer um tratamento, porque vai muito além. A enxaqueca não é só a dor de cabeça, tem outras questões envolvidas. Então a gente consegue, com o tratamento, reduzir as crises, né? E reduzir o número de crises e reduzir a intensidade da dor. Mas, por exemplo, se a pessoa está com dor de cabeça e ela vai deixando, esperando dias para poder ver se melhora, sempre assim, né? A gente às vezes faz isso. E não melhora. Ou melhora um pouco e incidências direto. Podem estar ligadas a essas tensões que você falou? Sim. A dor de cabeça de origem tensional, né, que é a mais comum, que é aquela dorzinha que às vezes a pessoa fala assim, quase todo dia. Nossa, eu tenho uma dorzinha, mas assim, eu já até acostumei com ela. Aquela dorzinha de cabeça, às vezes um dia que tá mais forte, vai lá e toma um remedinho. Aí é só que sim, vai chegando num ponto que vai saindo do controle, né? Então uma dorzinha que era pequena, ela começa a aumentar de intensidade. Às vezes aquele medicamento já não faz o efeito esperado. Então assim, investigar o quanto antes é a melhor solução, né? E eu acho que essa época de verão agora, que a gente já pode considerar verão, que vai entrar, essas dores elas ficam mais frequentes, né? Sim. Por quê? Porque a gente começa a fazer umas dietas, e aí mesmo tomando bastante água, pelo o que a gente está acostumado a desempenhar, né, de função durante o dia, a gente chega às 3 horas da tarde, a gente parece que já está, numa segunda-feira a gente parece que está na sexta, né? É quase isso. O corpo já está sentindo bastante. O desgaste, né? O calor também desgasta muito. Sono também pode atrapalhar um pouco. Sono, atividade física, alimentação. A gente vai sempre você sempre vai rodar. Mas pode ver, os casos que às vezes o calor demais atrapalha, é isso. Atrapalha você fazer uma atividade física, que às vezes desgasta muito, sua alimentação, às vezes você quer beber, não consegue comer certinho, e qualidade do sono também, você não consegue dormir, está muito quente. A sorte que no verão o corpo fica pedindo água o tempo inteiro, porque se ele pedisse comida no inverno, aí fica difícil. Aí a pessoa chega, por exemplo, lá com essa dor de cabeça, identifica que é alguma coisa tensional. Como é que você procede lá com ela? Eu trabalho basicamente com terapia manual, né? Aí questões de mobilidade, né? Principalmente cervical alta, que a grande maioria das dores de cabeça tem alguma interferência da cervical alta, né? Por causa das raízes nervosas que saem ali e vão tanto para a cervical quanto para o crânio, né? E aí depois, né, no decorrer do tratamento, vai fazendo questões, às vezes, de exercício também, melhorar a questão postural, né? Mas basicamente, inicialmente, é a terapia manual. Você vê quando a pessoa, às vezes, está com um corpo... O corpo também mostra muita coisa. Mostra. A Renata deve saber muito mais, até mais, né, sobre isso do que eu, porque eu vejo na academia, e ela deve ver lá direto, só quando a pessoa já chega... Quando a pessoa já chega assim, cara, posso saber que ela tá com dor, ela tá com incômodo, ela às vezes não tá com sono legal, tem alguma coisa errada. Vira uma bola de neve, né? Uma coisa vai prejudicando a outra. A postura, aí aquilo vai crescendo, não tem jeito. Aí vai chegar o dia que aquilo vai impactar na vida, no dia a dia da pessoa. E vai sobrecarregando. Vai sim. A pessoa chega assim, curvada, não é, com dor, com cara de sofrer, você pode saber que alguma coisa ali ela tá destruindo e ela vai, se bobear, tá acumulando já tem muito tempo. Júlio, com você, meu garoto. Vamos lá. É minha de novo? Vai lá. Qual o papel da fisioterapia na DTM? E o que é DTM? Então, a DTM é a disfunção temporomandibular, que é uma alteração que ocorre na ATM. Aí tem vários... Não tem nada a ver com bruxismo? Sim, aí tem vários tipos de causa, né, que vai levar a DTM. A primeira delas é o bruxismo,
que pode ser tanto o apertamento, o ranger, ou o simples fato da pessoa ficar com a boca parada, sem tocar os dentes, mas com a musculatura contraída, é considerado bruxismo. Mas aí ela pode ser uma DTM articular, quando tem alguma questão de desgaste na própria articulação, e a grande maioria são DTMs de causa muscular, que é uma tensão nessas musculaturas, né, que fazem parte do... Parece que cansa, né? que fazem parte do sistema mastigatório. E tem tratamento. Tem tratamento e é rápido de resolver. Dependendo da pessoa. Mas é mais rápido de resolver. Esse não é igual aquela previsão de dentista, não. Não. Vou colocar um aparelho daqui a 3 meses eu tiro. Ou 3 anos. A pessoa já chega lá com essa dor. Como é que você sabe que tem a ver que é DTM, por exemplo? Ela chega lá com isso aqui cansado. Na avaliação, né? Aí tem os testes que eu vou fazer, né? A primeira avaliação, tem os testes que eu vou fazer. Tem alguns músculos, né, por dentro da boca, por baixo, que eles são, assim, músculos chaves, que já vão falar, né, direcionar. E o histórico, né, da pessoa. Porque, assim, hoje a maioria vem de dentista. É difícil, eu recebo, assim, alguns pacientes que às vezes vêm pelo Instagram, mas a maioria já vem de indicação de dentista. Então, assim, já vem mais ou menos com um diagnóstico. Aí eu vou fazer minha avaliação ali, né, para ver as questões, porque eu vou entrar na parte funcional, né, ver o que a pessoa está precisando melhorar, para a gente trabalhar em cima disso. Eu vou puxar uma pergunta, que tinha uma antes aqui, então no roteiro eu vou puxar, que você falou do bruxismo. Bruxismo está dentro do contexto dessa disfunção temporomandibular. Sim. O bruxismo é um terror para muitas pessoas, porque eu tenho alunos que têm, e ele incomoda muito. Como é que trata e alivia as pessoas que sofrem com bruxismo? Tem que ter aquela prótesezinha, né, não tem? Como é que é feito isso? Então, o bruxismo, ele é um comportamento. Ele acontece a nível de sistema nervoso central. E ele é involuntário. A pessoa não percebe que às vezes está ali apertando. E a questão da placa, nem todos os pacientes vão ter indicação para placa. Porque tem pessoas que usam placa e apertam mais ainda. Ficam mais tempo, você fica segurando. Então, assim, nem todo mundo vai ter indicação para placa. A função da placa é proteger os dentes, porque acontece muito assim de fraturar dente, fraturar restaurações. E aí a gente já entra nessa outra pergunta, porque se já fratura... qual que é o papel da fisioterapia após esse procedimento odontológico, né? Então, aí já pode emendar essa explicação. Adoro fazer 3 perguntas. Espera aí, deixa eu voltar. Você não aprende. O que você quer que eu responda primeiro? A Flávia esteve aqui, ele perguntou 3 coisas ao mesmo tempo. Eu falei, isso aqui é igual a CPI, é o plenário. Lá eu tenho 30 segundos para fazer a pergunta. Aí eu faço 4 e ela depois pergunta, você perguntou a segunda, foi o quê mesmo? Vamos lá. Confunde todo mundo. Você é doido, hein? Então, assim, nós vamos usar de estratégias, né, para tornar aquele bruxismo mais perceptível, para a pessoa mudar o hábito, né, porque como ele é involuntário, a pessoa não percebe. Então, quando a gente começa a trabalhar em cima disso, a pessoa começa a perceber, opa, porque já começou a sentir que está tenso, aí relaxa. Né, igual alguns pacientes meus falam assim, coloca post-it colado no ambiente de trabalho, desencoste seus dentes. Aí as pessoas colocam, às vezes mandam foto. Acontece muito mais no sono, não? Quando dorme? Ou depende? Não, depende. Me lembrou a cena dos Trapalhões, que o Didi tinha mania. Vou suicidar. Vou suicidar. Aí falava assim, Didi igualzinho. Agora, o do sono a gente usa a indicação da placa. Por quê? Né? Porque é involuntário, né? Então, às vezes a pessoa está dormindo, acorda com isso aqui tudo doendo, aí dá dor cervical, dá dor de cabeça, dor no ombro. E isso também está dando hoje, agora eu estou puxando aqui, o pessoal que toma muito pré-treino. Porque essa quantidade de estimulante faz com que, né, com que trave. Igual assim, um paciente, né, um bruxista ativo mesmo, a pessoa fala assim, eu tomo café o dia inteiro. Trava. Aí nós vamos começar a
dosar isso aí. Né? Vamos começar a diminuir. Tem essa tendência que o Juliano falou. E também não pode tirar de vez, senão a pessoa fica mais nervosa ainda. Aí nós vamos começando a dosar, diminuindo. Tem isso, esse negócio que o Juliano falou? A maioria das pessoas são ansiosas. Estimulante. A maioria das pessoas são ansiosas, depressivas, e aí juntam essa coisa para treinar, e aí parece que piora. Eu vi um meme uma vez que tinha uma foto de um banco de academia com a marca de mordida. Aí o cara perguntando, pô, rapaz, que pré-treino que esse cara tá usando? Porque morder no banco da academia, cara, tá doido. Volta naquela pergunta, então, pra Renata responder pra gente. E aí, a importância da fisioterapia, caso esse processo odontológico, ele deteriore os dentes, né? Qual que é a importância da fisioterapia nessa parte também? Não, então. Após procedimentos odontológicos. Após procedimento, não tem nada a ver com deteriorar os dentes, não. Isso aí vou dar uma... Tá, então peraí, vamos lá, vamos esclarecer. Falei que eu ia voltar, ele quis perguntar uma coisa lá na frente, eu falei, aqui, cara. Não, calma. Meu Deus do céu. Nesse caso aí, após procedimentos odontológicos, no caso de implante dentário, extração do dente ciso, que às vezes o paciente ele fica ali muito tempo com a boca aberta. E aquilo ali é mexido, não tem jeito. Chega até... Aí depois ele apresenta um quadro de dor, né? Que pode ser dor articular ou muscular, dor de cabeça, dor cervical. E em alguns casos o paciente apresenta o trismo, que é uma limitação para abrir a boca. O músculo fica tão tenso, tão travado, porque ele tá ali, né? A boca tá aberta. Ele tá sendo estirado. Como resposta para não passar do limite, ele começa a entrar em contração, para segurar aquilo ali. Aí quando fecha, ele tá aqui, ó. É exatamente o que o corpo faz em qualquer tipo de lesão. Ele trava primeiro, resolve o problema, travando, e depois ele vai soltando, dependendo do medicamento ou do tratamento. Do tratamento. Né? Aquilo que o Renato estava comentando. O nosso corpo, ele tenta... Né? O que você faz quando você tem um problema na lombar? Uma lombalgia? Pá! Ele trava o músculo, você sente a dor, você trava na posição compacta, e aí você toma um medicamento. Aí você vai lá, não anda, não, vai poder te destravar, não é tomar medicamento. Não posso lá não, velho. Ela mexer em mim, vou dormir lá 2 horas babando, velho. Não dá. Agora fala daquela questão que você comentou, do desgaste. Existe, através do bruxismo, ter esse desgaste, essa deteriorização dos dentes? Existe. Dependendo do paciente, desgasta, mas desgasta mesmo. Porque você fica fazendo esse movimento de tão nervoso. Sim. Você não travou mais, você já passou, você está em outro processo, já está em outra etapa, você já está fazendo assim com ele. Você está rangendo. Aí começa daqui a pouco pegar em raiz, começar a Não, você bambeia os dentes, canal, entendeu? retenção de... absorção de... Nossa, fugiu a palavra. Daqui a pouco ela volta. Quando você desgasta, você está falando? Da raiz mesmo do dente, né? Uma reabsorção óssea ali, por conta do trauma. Já começa a comprometer outras coisas, né? Eu lembro que também, às vezes, alguns dentistas, quando a pessoa colocava aparelho, né? Sim. Eles colocavam uma borrachinha, às vezes, assim, para poder a pessoa não abrir demais a boca. Não sei se tinha muito a ver. Era limitador. Era tipo um negócio. Não, mas esses elásticos normalmente são para movimentação. Tá? De repente coloca num brequezinho mais atrás, outro mais na frente, de repente ele quer puxar um pouquinho a mandíbula para trás. Para retrair, né? Isso. Eu lembro que também a minha dentista, quando eu tive que colocar o aparelho, falava que quando eu fosse bocejar, para não abrir demais a boca, porque poderia... Né? E também por causa do bafo, porque antigamente usava esse negócio que dava muito, né? Eu estou pensando que é alguma coisa que tem a ver, que ele quer perguntar, ele está querendo zoar e falar as doideiras dentro do programa. Gente, era tão bom que você falava menos, agora você está sem vergonha, está piorando o negócio. Não, é brincadeira, vai, meu filho. Faz essa. Sou eu de novo. De novo. Essa é boa, sabe por quê? Eu conheço pessoas que já têm. Então, eu sempre fui adepto de fazer sauna, né? E a sauna é um impacto. Não, agora não faço mais, não. Depois que pegou uma fama errada, aí eu parei. Aí, beleza. Aí eu fazia sauna. Aí você chega e sabe que é uma temperatura muito elevada. E a ducha depois ela tem que ser gelada. Para quê? Para fazer o controle de temperatura do corpo. E para você não ter choque térmico, aquelas coisas todas. Então ele já dá
para ele preparar o corpo. Então, numa dessas lá, foi no Clube do Moinho, o rapaz saiu e quando ele tomou esse choque, ele teve metade do rosto paralisado. Ele não mexia e ele pediu ele falou assim, pelo amor de Deus, não sei o que está acontecendo comigo. Mas parece que foi um vento extra que ele, no lugar que ele saiu da ducha, ele não enxugou, ele não ficou num ambiente preparado, porque tem que estar fechado, não pode ter vento, né? E aí tomou esse golpe de vento e empenou. Deu paralisia facial. Tem a ver o choque térmico? Tem. E aí a gente consegue tratar também? Sim, consegue. Antigamente, né, o conhecimento era muito pouco. Sim. Né? Hoje em dia deve estar... volta quase ao normal. Volta ao normal. Dependendo, né, do que causou. Né? Se for essa paralisia do choque térmico, né, que é a paralisia de Bell, ela é mais tranquila. Tá? Vai tomar ali os anti-inflamatórios, né, porque às vezes o nervinho inflamou ali, e nós vamos fazer o que tem que fazer para voltar com a movimentação do rosto. Agora tem, né, aquela paralisia da herpes, por exemplo, às vezes a pessoa tem um vírus da herpes no ouvido, então é uma paralisia que ela vai demorar um pouquinho mais e dependendo a gente não consegue deixar 100%, tá? Mas melhora muito, né? É funcional. A paralisia quando você recebe paciente lá, você já recebeu mais com choque térmico? A de Bell é mais comum. Porque eu falo isso porque minha mãe teve antigamente, então, né, o tratamento era diferente. Ela ficou com uma sequelinha, porque eu acho que hoje em dia, né, coisa... Então, se a pessoa, aí vem a pergunta, por exemplo, ela teve muitos anos atrás, não sei se 20, 30 anos, não lembro. E ela ficou com uma leve sequela, porque, né, com certeza, antigamente não tinha tratamento de hoje. Nesse tempo, hoje em dia, se ela quiser tratar para poder diminuir a sequela, ela consegue voltar ao normal praticamente? Se for uma sequela que cause algum prejuízo, né, funcional ou estético, a gente pode tratar, mas eu não posso garantir que vai... Tem muito tempo. Entendeu? Né? Porque às vezes é uma questão de só soltar uma musculaturazinha que ficou ali mais presa. Porque igual assim, paralisia facial hoje, a gente começa a tratar do lado bom. Por quê? Porque um lado ficou flácido, totalmente, né, imobilizado, paralisado, e o outro lado, em contrapartida, ele tende a tensionar mais. Então a gente tem que liberar toda a musculatura do lado sadio para começar a trabalhar o lado que está comprometido. Para fazer aquele nivelamento. Isso, porque senão o lado bom ele atrapalha a evolução do lado ruim. Porque é tipo um cabo de guerra, né? Então um lado tá mais forte, vai ganhar, não tem jeito. Então a gente trabalha o lado bom primeiro e depois a gente começa a dar estímulos aí no lado ruim. Interessante, né? Cara, são segredos que os profissionais aí, viu? Tô te falando. Já vou começar a fazer uns molhados. Tem pra doido mesmo? Tem pra doido. Fala senão que eu vou viver lá na clínica. Ô, Nata, Oi? dê um recado para os nossos ouvintes, para quem te segue, também para quem ainda não te segue, para conhecer suas redes sociais. E também o local, você falou que você tem a sua clínica, né? Passa aí o endereço pra gente poder, pra galera poder, que tá assistindo, poder conhecer onde é, suas redes sociais. Tem o meu Instagram, né, que é fisioterapeuta, Nata Santiago, que aí lá tem várias postagens, né, do trabalho que eu faço. E acontece muitas vezes da pessoa me achar e falar, gente, eu nem sabia que tinha tratamento para isso. Mas olhando fazendo o roteiro, essa paralisia para mim não tinha tratamento. Aí a pessoa ficava... Acontece muito. E tem. Arroba, né? Fisioterapeuta, underline, Nata Santiago. Tudo junto. Essa é a rede social da Nata, pessoal. O endereço lá da clínica? O meu consultório fica no prédio Secol Nova, na sala 201. Se alguém precisar de alguma coisa. Lá é o número 60. 46 é a antiga e 60 é a nova, né? Pois é. É a nova. O meu consultório é 46. Só então que... é azul e branco. Aí você migrou para 60, que é a nova. Não, então. Só que o que acontece? A gente sempre falou, porque eu tenho uma amiga que é minha sócia, né? Uma dentista. A gente sempre falou Secol velha. Só que os pacientes começaram a falar que ali era Secol nova. Aí eu
Aí agora eu falo secol 9. Mas eu uso sempre assim, quando a pessoa não sabe, eu falei assim, é do lado V8 ou é da frente? Que aí fica mais fácil. É azul e branco ou é aí quando a pessoa pergunta qual secol que é? Eu falo secol 9. Mas é aquela que tem uma recepção maior ou aquela que tem uma entradinha menor? Não, que tem a recepção maior. Mas a lateral não é tanto na esquina. Né? Que eu também confundo. Geral confunde. A gente tem que dar pontos de referência. Porque a Renata perguntou onde é a rádio, onde é que vai ser a entrevista. Aí... do lado V8. Porque ela perguntou. Aí eu falei, cara, é Celcar aqui. Né? Antiga Celcar. Aí então tem coisa que a gente confunde ainda. Agora é uma pergunta não, né? Uma observação que eu vou deixando aqui, que o Júlio, ele sempre faz, né? Eu sempre deixo para ele essas considerações, né? Agradecendo, porque ele vira um Faustão. Não. Até com o speaker. Vira um Faustão aqui, né? Então ele vai falar como se fosse um arquivo confidencial. Presta atenção. O que acontece? Nessa consideração e agradecendo que ele faz esse final. Então, é pra eu ficar preocupado? Não, primeiro você vai ouvir uma história. Entendi. Aí depois, né? Olha, todo convidado, a gente, né, no começo ali, tem essa parte de nervosismo até a gente soltar, né? E aí, depois disso, começa o bate-papo, fica mais à vontade. E a gente entra no universo da pessoa aqui, né? E olha como é que ele... Para mim, eu gosto de captar isso, porque eu sou um admirador de pessoas e de profissionais. Porque não está aqui, você não começou ontem. Então você precisa aperfeiçoando. O seu formato de explicar é muito interessante. Que bom. Porque ele conseguiu elucidar coisas várias simples dúvidas e com poucas palavras. Que bom. E assim, e uma outra coisa que você tem, acho que você sempre teve, você sempre foi assim, essa paz, essa coisa que passa, essa tranquilidade e ao mesmo tempo com essa maturidade no trabalho, as pessoas, acho que elas acreditam mais em você. Acho que isso é legal mesmo. A pessoa chegando lá, meu Deus, eu olho para ela, além dela me dar paz, ela me fazer dormir se eu for fazer o tratamento, a simpatia juntamente com o cuidado e com a entrega no profissional, na profissão, isso cativa, cara. Entendeu? Porque as pessoas, de repente, precisam disso até para começar um tratamento. Chegar lá ela se sente abraçada, mais agitada, isso é dela. É o dom, né? Então eu já conheço lá, desde a academia, de algum tempo. Então, e essa hora, a gente, né, conseguindo absorver todo esse seu conhecimento e de história nossa, que você daqui sempre teve com a gente, essa hora eu deixo para você agradecer, passar um filme na sua vida. E agradecer desde quando você começou, aonde você formou, se você teve algum mestre que você é grato a ele. A gente sempre tem muitos agradecimentos. Aí eu deixo o microfone aberto para essa hora, para os seus agradecimentos. Porque passar um filme desde quando você começou, pelas situações difíceis, por estar onde você está. E pelo esse conhecimento vasto que você tem hoje. Você viu? Não falei que você ia escutar uma história? Você viu que esse rapaz só tá... Olha, agora mandou, hein? Isso tá ficando bom, hein? Que isso? Arquivo confidencial. Tem hora que eu arrepio comigo mesmo. Renata, aí eu vou e resumo, né? Depois dessa história eu vou... Faça suas considerações finais e os seus agradecimentos, minha querida. Primeiramente agradecer, né, na minha formação, meus pais, porque eu fiz a faculdade com muita dificuldade, muita luta, né? Eles que te proporcionaram, isso, né? Com muita dificuldade e empenho deles para eu conseguir formar, né? Eu trabalhei muitos anos no asilo, então lá também tive pessoas que foram assim maravilhosas na minha vida e acabaram abrindo outras portas. Né, trabalhei muito tempo na Clínica Fisiolabo, eu sou muito grata ao Ado, ao Tiago, que foram assim, profissionais que me ajudaram muito enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Né? E agora eu estou lá no meu consultório, né? Tenho meu marido, né, meu filho, que estão sempre, né, me apoiando, porque eu estou sempre saindo para estudar e é complicado.
Então, assim, agradecer a todos eles que fizeram parte, né, da minha história para que eu me tornasse a pessoa profissional que eu sou hoje. A gente sempre tem que ter uma bagagem, né? Uma coisa que as pessoas sempre ajudam a gente, porque acho que ninguém vence sozinho. Não tem como. A gente precisa do apoio de todos e tem muitas pessoas que a gente, né, são importantes e que fizeram esse caminho ficar cada vez, né, melhor e né, a gente conseguir suportar. Né? Pessoal, a gente vai nas nossas redes sociais lá, vem quem está curtindo a Onata, quem já curtiu, quem já passou, né, pela rede social, quem está curtindo lá. Isso. E a gente vai mandar um abraço, né? Então vamos lá. Arnaldo está presente. Rômulo Galito também está sempre, é um vascaíno de coração. Aí, tá vendo? É isso aí. Começou. O Marcão, que a gente já falou, né? O Marcos Marinato, daqui da rádio. A Liara, né? Que é lá da Débora Ferreira. A Grace chegou também. Marinato Ferreira, Grace. Bem? Marinato é o time? É o Marcos. Dino Marinato. A tia Olinda Cabral, que está sempre com a gente. Pessoal, a gente só tem a agradecer. E o Júlio vai fazer um as suas lembrete considerações aqui finais também. E umas novidades aí já, que a gente já está agendando. Presentinho, né? Sim, vamos entregar. Fazendo um convite, né, para 18 de novembro, na Estônia, tá certo o local novamente, vai ser lá o evento. O evento da marca Adaptogen, né, que a gente fechou uma parceria maravilhosa aí. Vamos ter 3 atletas, né? William Martins, que é o Open, né, que a gente tem no Brasil hoje, que é o atleta, vamos dizer, mais pesado, mais forte, né, mais condicionado. A gente vai ter um atleta de Men's Physique, que é o Júlio Gorila, e a gente vai ter um atleta wellness, que é a Ju Cáceres. Tá? Tudo isso nesse pela dia, Adaptogen. Né? E aí vai funcionar como funciona sempre, uma feira, uma mini feira, e a gente vai ter lá, dessa vez, uma degustação diretamente da fábrica, com o pessoal da fábrica, pré-treino, whey, para você que não conhece a linha, e a fim de experimentar outros produtos que possa entrar na sua dieta, que tem na prescrição. Então, a gente vai ter tudo lá para você experimentar, tá? E hoje, a novidade de hoje é que a gente já fechou com a Black School também, um evento para dia 20 de janeiro, com mais 4 atletas. E aí, esse daí eu vou deixar no sigilo, né? Porque é muito mais gostoso, né? Porque o evento demora um pouquinho. Vamos focar nesse dia de novembro. Eu vou botar umas caixinhas lá de pergunta, naquele suspense todo, porque vocês vão ajudar a montar o evento. Vai ser um evento interativo. E não é um Big Brother, mas pô... Vai ter o cantinho da entrevista da cobertura do nosso Papo Fit. Exatamente. Dessa vez, a gente vai ter um local, né, reservado lá, com todo o aparato lá para a gente conseguir fazer o máximo de entrevistas com as pessoas ligadas, né, a todo o esporte. Tanto atleta, quanto nutricionista, quanto todos os profissionais de saúde, fisioterapeuta. Então a gente eu já estou fazendo um convite de antemão aqui, vou bater isso agora nas propagandas, nas cidades, a gente vai fazer vários eventos agora, para conscientização do evento. E assim, nunca será cobrado, tá? Então, se alguém quiser vender alguma coisa você, não cobre, porque é totalmente gratuito. Eu acho muito bacana também quando o Juliano fala sobre o evento, que é o cara que fez e faz um esforço tremendo para trazer esse tipo de evento para cá. Nunca vi igual. O primeiro que ele fez foi sucesso. Creio que agora esse segundo vai ser mais ainda, porque as pessoas vão conhecendo. E, cara, só parabenizo ele, porque é um cara que sempre sonhou com isso, né? E agora é o cara que está fazendo. Então, às vezes a gente sonha, fica no sonho, a gente esquece, deixa passar. É um cara que está concretizando. Vamos mandar um abraço também para as nossas redes sociais, mas antes, para as nossas redes sociais não, para os nossos patrocinadores, mas antes, mandando um abraço aqui para o Bacana, né? Que está aqui embaixo, que está me devendo um cachorro quente, vou passar aí para comer, eu não quero saber, eu tô com fome. Você falou que tá dieta? Não, hoje eu saio, ele tá devendo, você me der, cachorro eu vou quente comer. Do Bacana, aí Bacana, ó, o patrocínio, hein? Eu já falei com ele, lá eu parei o carro, José Carlos, que também participou, e Isméria, que também pediram um abraço.
Pessoal, a gente vai encerrando mais um Papo Fit. Lembrando os nossos patrocinadores, Academia Gonai Fitness. Calabria Suplementos. E agora, né, a gente tem um presente para dar para nossa convidada aí. Aí, ó. Meu amor. Opa! Olha. Tem gente que gosta de vir no programa para ganhar os brindes. Jeito para você treinar. Nossa, cada que vez com mais chique. qualidade, copão do Gonai. Sempre pro Marcelinho ou pro menino, Miguel. Nossa, que Aí lindo! você É Miguel, né? Miguel. Para não esquecer de beber água. Você tem um certeza. prezinho para quando você estiver cansada. Todo dia. Você tem um apoio de pós-treino. Eu preciso de mais. Ah, Olha não, mas que a gente- legal, hein? Acho que Obrigada. trabalha com público, né, com pessoas que às vezes, né, tem que treinar, tem que fortalecer, Muito a bom. gente se cansa bastante. É. Ô, Nata, mais uma vez, minha querida, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram com a gente brinca, a gente deixa o podcast assim, cada vez mais solto, né? E muito obrigado por vocês estarem apoiando a gente, estarem nos assistindo. E quarta-feira que vem tem mais. Pessoal, agradecendo aqui aos nossos patrocinadores que vão aumentar, né, Denco? Se Deus quiser. Academia Gonai Fitness Calabria Suplementos. e da Mata Bebidas. Tá? E também nossas redes sociais, para encerrar. Ó. Não esqueça, fala com um amigo, curta e compartilhe os vídeos, vai lá no YouTube, ó, Papo Fit, vai no Facebook, Papo Fit, e Papo Fit na web, no Instagram. YouTube, né? Não, no Instagram. No Instagram. Papo Fit é no Papo Fit na web e no YouTube também. Sempre o YouTube lembrando. vai estar editado até Tudo direitinho, mas na frente a gente está Sexta-feira. tentando também fazer uns cortes. uns né? cortes legais, a gente está analisando isso, mas ainda vamos devagar, porque a gente também não tem muito tempo. Uhum. Mas a gente trazendo informação boa para vocês toda semana, eu acho que isso já é muito importante. Sim. Obrigado pelo apoio. Obrigado, Onato. Obrigado, Juliano, Eu que Dengo. agradeço. A todos Oportunidade. vocês, a Rayane também, que sempre entra em contato com os convidados. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.